Fala galera, bom dia, bom dia. Hoje vamos trabalhar revisão, conteúdo do capítulo 9 e 10, aquela parte demográfica sobre Europa, aspectos humanos, e também aquela parte do capítulo 10, migrações e separatismos, tá bom? Vou esperar 5 minutinhos para a galera terminar de entrar, e aí eu começo, tá bom? Bom dia, Fernanda. Bom dia, Júlia, Caio, Pedro, Gustavo. Tamo junto, galera. Vou dar um tempinho aí pra galera entrar na live. E aí, aquela revisãozinha, tá bom? Esperar mais 2 minutinhos, pessoal, e a gente começa, tá? A gente vai falar do capítulo 9, aspectos demográficos, e capítulo 10, aquela partezinha de separatismos e migrações, tá bom? Fala, Miguel, bom dia. Tranquilo? Show de bola. Esperando só mais um minutinho, que aí acho que já dá tempo de todo mundo entrar. E aí a gente começa. Valeu? Lembrando que hoje é a revisão do capítulo 9 e 10. Então vamos lá, galera. Acho que já deu tempo de todo mundo entrar, tá bom? Vou fazer a revisão hoje com vocês do capítulo 9 e 10 para a nossa prova P1 de Geografia. Não se preocupem, a prova está bem fácil, tá? Tudo aquilo que eu já falei durante as videoaulas, tudo aquilo que eu já expliquei durante os vídeos do YouTube, tá? Não tem mistério. Aconselho a vocês a darem uma olhadinha na apostila no capítulo 9 e 10. Deem uma lida para ajudar vocês a lembrarem das nossas aulas.
tá bom? Então, prestem atenção, galera. Aproveitem para tirar dúvida e vamos começar a nossa aulinha, tá? Vamos trabalhar o capítulo 9, que fala sobre a questão demográfica da Europa, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, a gente vai acompanhando o livro. Vou apresentar também alguns gráficos de pirâmides etárias, para a gente poder analisar juntos e comentar também sobre o assunto, tá? Então, vamos lá começar, compartilhar minha tela. Vamos, no primeiro momento, acompanhando a apostila. E depois eu mostro para vocês um gráficozinho aqui da pirâmide etária de alguns países europeus, tá bom? Então, começando, pessoal, não devemos esquecer, né, que o capítulo 8 ele começa a falar da Europa, os aspectos físicos, o clima, a vegetação, o solo. No capítulo 9, já começamos a trabalhar, né, a questão demográfica. O capítulo 10, ele trata da questão migratória, os separatismos, e os próximos capítulos que vamos trabalhar, né, começa a focar em economia, União Europeia, e depois a gente vai pular para outras regiões do mundo, tá bom? Então, galera, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, que quando a gente fala de questões demográficas da Europa, a gente tem que ter em mente o seguinte: o crescimento vegetativo da Europa, ou seja, o crescimento populacional natural da Europa, está com tendências a diminuir. O que isso significa, pessoal? Que atualmente, né, as famílias europeias não estão tendo filhos ou estão tendo, no máximo, um filho apenas. Então, a população ela não consegue, né, se manter, não consegue continuar crescendo. A longo prazo, percebemos que a tendência da população europeia é a sua diminuição, devido às baixas taxas de natalidade, tá bom? Então, aqui nessa aulinha, a gente vai trabalhar alguns conceitos como natalidade, fecundidade, mortalidade, que é a mesma coisa que expectativa de vida, tá bom? Vou comentar as pirâmides etárias. E outra coisa que eu quero que vocês tenham em mente, pessoal, que a Europa, na verdade, né, ela é um mosaico de diferentes etnias, ou seja, dentro da Europa, né, existem diversas etnias ali dentro. Então, cada etnia vai ter seu aspecto cultural, seu aspecto linguístico, tá bom? 3 etnias principais da Europa, né, que fazem parte da maioria dos países ali, que são eles, germanos, latinos e os francos, tá? Então, os latinos são aqueles países, né, da Europa que falam português, espanhol, italiano, tá? Os germanos é o pessoal da Holanda, da Alemanha. Então, a gente vai perceber, né, que ali dentro da Europa temos os eslavos também, que é grande parte do pessoal ali do leste europeu. Então, temos diversas etnias ali dentro. No capítulo 10, eu vou trabalhar um pouco melhor, né, quando a gente falar da questão do separatismo espanhol. A gente vai ver que dentro da Espanha, né, há etnias ali dentro que estão reivindicando um território próprio, um país próprio. Então, dentro da Europa, há diversas etnias. 3 das etnias principais que fazem parte da maioria dos países da Europa são germanos, latinos e eslavos. Os eslavos estão muito presentes no leste europeu. Os germanos muito presentes na Holanda, na Alemanha, na Bélgica. Os latinos, França, Espanha, Portugal, Itália. Mas há outros povos ali dentro, como eu já falei, né? Os francos, os catalões, os bascos, enfim, uma infinidade de grupos ali dentro. Os ciganos também é um grupo do leste europeu. Então, a Europa, né, tem uma diversidade étnica muito grande, e isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, os reflexos disso e os conflitos que isso geram dentro da própria Europa, tá?
Então, galera, a Europa tem uma grande densidade demográfica, uma grande concentração de pessoas, porque é a região do mundo, né, que atrai gente do mundo todo, de todas as partes. Então, a questão migratória na Europa é muito importante, né? A Europa é um grande atrativo de pessoas para o mundo inteiro. Mas não se esqueçam que quando a gente olha internamente, a população europeia, ela tem tendências a diminuir. Ela não diminui porque toda hora está indo imigrante para lá. Mas se dependesse dos próprios europeus, né, a gente percebe que o crescimento natural daquelas populações ali apresentam tendências à diminuição devido às baixas taxas de natalidade, tá bom? Então, de um tempo para cá, a gente vem percebendo que a natalidade e a fecundidade, número de filhos por casal, vem diminuindo drasticamente, né, na Europa. Então, as pessoas estão escolhendo não ter filhos ou ter no máximo um filho. O que vai contribuir, né, para a redução da natalidade? Pessoal, prestem atenção. A entrada da mulher no mercado de trabalho a partir dos anos 60, os métodos contraceptivos, a pílula, né, ela foi inventada também ali por volta dos anos 60, o planejamento familiar, o custo elevado de vida nas grandes cidades, a população europeia é predominantemente urbana, e a gente sabe que ambientes urbanos, o custo de vida é extremamente elevado. Então, tudo isso vai contribuir, né, para a redução da natalidade, e a gente percebe, né, que a população europeia ela é madura, né? Ou seja, a população europeia tem predominância de adultos e idosos. Alguns países, o número de idosos é muito elevado, né, como o caso de Espanha, Portugal, Itália, Grécia. Vamos ver isso também daqui a pouquinho, tá bom? Então, ó, prestem atenção no seguinte, mesmo sendo menor que a maior parte dos continentes do planeta, os históricos e excessivos conflitos no continente europeu deram origem a 50 países, sendo de dupla continentalidade, né? Temos ali a Turquia e a Rússia, que estão ao mesmo tempo na Ásia e na Europa, tá bom? Extremamente diversa em níveis étnicos, a Europa conta com uma população de aproximadamente 750 milhões de habitantes, respondendo aproximadamente a 11% da população mundial. Com uma densidade demográfica média de 72 habitantes por quilômetro quadrado, a Europa possui países de menores extensões com uma densidade demográfica bem maior, como é o caso da Holanda, que apresenta a maior população relativa do continente, 470 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a Holanda, dentro da Europa, né, é o país que apresenta a maior concentração populacional. Um dos países por fazer com que a queda da densidade demográfica média europeia seja bem menor é a Rússia, que tem o maior território do continente do mundo, mas tem uma população pequena em relação à sua extensão, de apenas 144,5 milhões de habitantes. No entanto, ainda assim, a Rússia é o país com maior população na Europa. O que ele está falando aqui para a gente? A Rússia é muito grande, mas não tem uma densidade demográfica muito grande. A Rússia não tem uma população muito concentrada, né? Ela está bem espalhada pelo território, e tem partes do território, né, que a ocupação é praticamente nula, já que grande parte do território está congelada, né? Aquela parte mais de clima polar, como a Sibéria, por exemplo, tá bom? Pode-se ver no mapa a seguir a relação entre países europeus e respectivas populações médias em 2015. Então, pessoal, a gente vai perceber o seguinte, né? A população europeia, se a gente olhar esse mapinha aqui, onde eu estou passando o mouse para vocês, é uma população, né, que está concentrada principalmente ali no centro e no sul da Europa. Essa região central e sul da Europa, onde eu estou passando o mouse aqui para vocês, né, tem a maior concentração populacional, a maior densidade demográfica. Então, as pessoas vão escolher habitar os locais de clima mais ameno, dentro da Europa, tá? Sabemos que quanto mais a norte você vai indo para a Europa,
mais rigoroso é o clima, mais frio é o clima. Então, há locais de invernos muito rigorosos, né, na Europa, como é o caso da Suécia, Finlândia, Dinamarca. Então, quanto mais ao sul e quanto mais ao centro ali da Europa, a gente percebe a predominância do clima mediterrâneo e do clima temperado, que são mais equilibrados, mais amenos. E, além disso, as pessoas vão querer habitar, né, os locais de maior desenvolvimento econômico. Então, países como Holanda, Alemanha, Bélgica, Suíça, parte da França, Inglaterra, vão ter uma concentração populacional muito grande, enquanto o restante da Europa, né, a gente já não percebe tanto essa concentração populacional assim. Então, as pessoas vão procurar os locais de clima mais ameno e também os locais de maior desenvolvimento econômico. Não esquecendo, pessoal, que quando a gente fala, né, de Europa, quando temos um olhar interno para a Europa, além de toda essa diversidade étnica que existe ali dentro, temos que lembrar, né, que a Europa está dividida entre a parte ocidental e a parte oriental. Tudo isso fruto do período da Guerra Fria e que reflete até hoje. Então, os países da parte oriental da Europa, o chamado leste europeu, são países que, durante a década de 1980, sofreram com crises econômicas e políticas muito profundas, já que eles estavam ligados à União Soviética e a União Soviética estava entrando em colapso. Percebemos que esses países, né, viveram uma crise muito profunda e até os dias atuais percebemos que os países do leste europeu, em relação à parte ocidental da Europa, apresentam menor desenvolvimento econômico, um atraso urbano mais significativo também, apresenta menores IDHs, menores PIBs, tá bom? Então, os indicadores sociais também do leste europeu sempre vão ser menores que os indicadores sociais da parte ocidental da Europa. Não devemos esquecer disso, pessoal, porque isso vai refletir também na questão migratória. Há um grande fluxo migratório interno na Europa, né, onde um grande número de pessoas sai da parte oriental da Europa, o leste europeu, e vai em direção à parte ocidental da Europa, tá bom? Então, como eu já falei, né, a maioria da população se concentra no sul e no oeste, nesse miolinho aqui onde eu estou passando o mouse para vocês, da Europa, tá? Porque há um maior desenvolvimento econômico ali e também há uma predominância de climas mais amenos. Não devemos esquecer também, pessoal, que além das reduzidas taxas de natalidade e fecundidade da Europa, a Europa vai apresentar uma expectativa de vida muito elevada. Ou seja, as pessoas têm uma longevidade de vida muito grande na Europa, tá bom? Ou seja, as taxas de mortalidade são reduzidas, porque a expectativa de vida é elevada, tá bom? Em termos religiosos, percebemos um predomínio, né, da religião cristã dentro da Europa. A Europa possui uma predominância, por enquanto, de católicos, mas o número de protestantes também já é muito elevado. Não esquecendo que a Europa, né, tem ali a cidade do Vaticano, que é a capital, né, dos católicos, podemos dizer assim, já que ali fica as principais estruturas da Igreja Católica, né, a sede da Igreja Católica Apostólica Romana, beleza? Mas há uma diversidade religiosa muito grande dentro da Europa, devido à questão migratória. Então, a gente vem percebendo que nos últimos anos, né, o número de islâmicos, muçulmanos, vem crescendo, devido à questão migratória, tá bom? Mas o europeu, geralmente, né, ele é cristão. Às vezes ele é católico, às vezes ele é protestante, às vezes ele é anglicano, às vezes ele é neopentecostal, enfim, todas as correntes possíveis aí do cristianismo, tá bom? Alguns países a gente vai perceber, né, que há uma diversidade religiosa um pouco maior devido a essa questão
migratória, como eu já falei com vocês, tá? Então, pessoal, falado esses aspectos mais gerais, né, não devemos esquecer de analisar as pirâmides etárias, tá? Pirâmide etária é um gráfico que vai apresentar para a gente indicadores sociais como taxa de natalidade, expectativa de vida, número de população masculina, número de população feminina. Então, peço que vocês deem uma olhadinha aí na página 63, tá? Percebam o seguinte, essa aqui é uma pirâmide etária da Europa, isso com dados de 2015, tá? Então, pessoal, a pirâmide etária ela sempre vai estar dividida em população de homens e mulheres, como vocês podem ver. Ela sempre vai apresentar na sua parte horizontal a quantidade em milhões de habitantes. Na sua parte vertical, ela vai apresentar os estratos de idade. Então, à medida, né, que você vai subindo aqui, ó, os anos vão passando. No Brasil, pelo IBGE, percebemos a seguinte divisão, né? População jovem de 0 a 20 anos. População adulta de 20 a 59 anos. E população idosa acima de 60 anos, tá? Isso com parâmetros do IBGE aqui no Brasil. Cada país vai ter o seu critério, cada país vai ter o seu parâmetro. Mas o que a gente percebe? A base da pirâmide vai sempre apresentar população jovem, o corpo, o meio da nossa pirâmide, vai sempre apresentar a população adulta, e o topo da pirâmide vai sempre apresentar a população idosa, tá bom? Então, o que a gente percebe aqui olhando essa pirâmide etária da Europa em 2015? Percebam o seguinte, as taxas de natalidade não são tão elevadas, essa primeira barrinha aqui, ó, que a gente pode ver, ela não é tão elevada, já que ela não é a maior barrinha que a gente observa na nossa pirâmide, tá bom? Então, o que a gente observa? À medida que os anos vão passando, a população ela não está diminuindo, ela se mantém e até começa a crescer a partir dos 25 aos 30 anos. Então, o que a gente percebe? Né? Que a população europeia ela é predominantemente adulta e idosa, o que a gente vai chamar de uma população madura. A quantidade de população jovem, como vocês podem observar, não é muito grande, tá, pessoal? Ela é bastante reduzida. Então, isso no futuro pode refletir algumas consequências, como a diminuição da mão de obra, né, dos trabalhadores no futuro, já que a população jovem hoje será a população adulta trabalhadora no futuro. Então, se tem pouco jovem hoje, no futuro vai ter pouca população adulta. Então, isso é uma das consequências aí, né, que a gente pode observar e uma das maiores preocupações dos países europeus em relação à sua reduzida natalidade e fecundidade. Ou seja, no futuro, vai faltar mão de obra, né? Vai faltar população trabalhadora. Então, uma das principais formas de analisar o perfil demográfico europeu é observando o comportamento de suas pirâmides etárias. Sabe-se que a qualidade de vida na Europa, em geral, é boa, bem como o sistema de saúde, saneamento, educação, o que viabiliza um bom desenvolvimento social e, consequentemente, uma longevidade. De forma genérica, o continente europeu apresenta uma população tipicamente adulta, com picos de 30 a 34 anos na população masculina, 50 a 54 na população feminina. Isso mostra que a população europeia é predominantemente madura, que está inserida na população economicamente ativa, a PEA. No futuro, se esses níveis de população jovem se manter baixo, teremos uma redução da PEA, uma redução da população adulta. Isso vai gerar alguns problemas. Então, o que reduz a natalidade? Já expliquei para vocês. Mulher no mercado de trabalho, métodos contraceptivos e alto custo de vida nas cidades. O que vai aumentar a expectativa de vida? Condições médico-sanitárias muito boas. Então, o cara tem acesso a saneamento básico, a tratamento de água, a tratamento de esgoto.
o cara tem acesso a serviços de saúde, a remédios, então o cara vai viver mais. Então a expectativa de vida na Europa é elevada, tá bom? Não esquecendo que os países da parte ocidental vão apresentar melhor IDH, da parte oriental vão apresentar menor IDH, tá bom? Quanto à população jovem, é possível ver que a taxa de natalidade não é tão elevada, já que o grupo de habitantes entre 0 e 4 anos pouco ultrapassa os 18 milhões de habitantes por gênero. No entanto, nessa faixa etária, pode-se perceber que a mortalidade infantil já é um obstáculo vencido, sendo resultado de considerável desenvolvimento da saúde e dos programas pré- e pós-natal, tá? Não esqueçam, a população europeia é majoritariamente adulta, mas encontra um processo de envelhecimento muito acelerado, né? Possuindo, por exemplo, no grupo da população feminina, uma quantidade de idosas que tende a superar o de crianças. No caso da população masculina, dada a menor longevidade, esse processo também tende a acontecer. É possível também perceber que a pequena natalidade se vincula a outro indicador que vem reduzindo gradativamente a fecundidade. Então, aqui, na página 63, ele vem apresentando um texto, né, de alguns países que vêm estimulando as pessoas a terem filhos, né? Porque a fecundidade e a natalidade na Europa está sendo muito, muito reduzida. Então, existe aí uma bolsa bebê, né, entre aspas, um auxílio dos governos para as pessoas terem filhos, incentivando essa política de filhos, tá? Então, vou apresentar aqui para vocês uma pirâmide etária do caso de Portugal, tá? Percebam aí a pirâmide de Portugal com dados de 2019. Uma população pequena, né, bem reduzida, de 10 milhões de habitantes, 10.226.178 pessoas. Percebam, né, que a natalidade é bastante reduzida. Vocês vão ver que a barrinha aqui inicial, ela é bem pequenininha, tá bom? E à medida que os anos vão passando, a barrinha ela não diminui, ela vai aumentando, o que significa que a expectativa de vida é elevada. Quando chega aqui na faixa de 35 a 39 anos, né, percebemos um crescimento dessa população, o que está indicando que a população portuguesa, no caso, é predominantemente adulta e idosa. Se vocês olharem o topo da nossa pirâmide, né, ele é maior que a base, ou seja, o número de população idosa é maior que o número de população jovem. Então, a gente percebe que Portugal é um país bastante envelhecido, né? Então, Portugal, Itália, Grécia, Espanha, são países ali dentro da Europa, né, onde há um predomínio de população idosa, adulta e idosa. Esses países vão começar a ter problemas com pagamento de aposentadorias, tá, pessoal? Isso é importante destacar também. Então, prestem atenção, né, porque a Europa vai apresentar, em geral, tá bom? Não esquecendo aquela divisão interna entre a parte ocidental e oriental. Mas, de um aspecto geral, a Europa apresenta população predominantemente adulta e idosa, uma população madura, né? Baixas taxas de natalidade, fecundidade, e vamos perceber, né, que o IDH também dos países europeus geralmente são IDHs altos, beleza? Então, não esqueçam esses aspectos e vamos voltar aqui para o nosso livro, tá bom? Então, dentro de uma projeção futura, né, percebemos que a tendência populacional da Europa é a sua redução, como eu já falei. Outra coisa importante destacar, tá? Aí, já entrando no capítulo 10, que é a parte migratória. Não devemos esquecer, pessoal, que a Europa, né, tem um fluxo migratório muito intenso quando a gente olha internamente, e também as imigrações são elevadas. Então, internamente, o fluxo migratório é muito grande e a Europa atrai gente do mundo todo também. Então, o número de imigrantes
também é elevado. A gente percebe o seguinte, pessoal, há um grande número, né, de imigrantes legais e clandestinos, e vamos perceber, né, que os níveis de xenofobia na Europa são muito elevados. A xenofobia está relacionada, né, com a questão migratória e também com questões socioeconômicas. Vou falar daqui a pouquinho o porquê disso. Percebemos que nos últimos anos, né, o desemprego vem sendo cada vez mais acentuado dentro da Europa. A gente percebe que muitos setores econômicos na Europa se utilizam de tecnologia, então é muito comum a tecnologia, as máquinas, a mecanização, a robotização substituir o trabalho humano. Na Europa, muitas empresas estão saindo de lá e indo para outras partes do mundo. Importante destacar que as empresas, né, elas sempre vão buscar os locais mais baratos para produzir. Então, as sedes das empresas estão na Europa, mas a produção delas está espalhada pelo mundo, principalmente em locais mais baratos de produção, como os países emergentes e subdesenvolvidos, tá? Então, a Adidas é uma empresa alemã, sua sede é na Alemanha, mas a sua produção está espalhada pelo mundo. Se tu pega a etiqueta da Adidas, né? Made in Vietnã, Made in Laos, Made in China, Made in Brasil, Made in Peru, Made in Bolívia, tá bom? Então, a gente percebe, né, que tem uma fuga muito grande das empresas da Europa, e as empresas que existem ali dentro da Europa se utilizam de bastante tecnologia. Então, muitas pessoas se veem obrigadas, né, a disputar os empregos no setor da economia, de comércio e serviços. Aí, os europeus eles começam a disputar também, né, o setor de comércio e serviços com os imigrantes, que são geralmente mão de obra mais barata, beleza? Então, os níveis de xenofobia vão crescer bastante. Não esquecendo que xenofobia é o preconceito ou aversão com culturas estrangeiras. Então, isso vem crescendo bastante nos últimos anos, tá bom? Não se esqueçam desses aspectos. Então, galera, seguindo aqui no capítulo 10, tá? Eu vou falar com vocês da questão dos separatismos existentes dentro da Europa, tá? Mas antes eu quero continuar focando nessa parte migratória. Pessoal, não devemos esquecer o seguinte, tá? Durante muito tempo, né, a Europa colonizou diversos países. De um tempo para cá, de uns anos para cá, a gente percebe que esses países que foram colônias da Europa estão indo, né, a população desses países estão indo em direção à Europa, né? Principalmente, a gente percebe ali um fluxo migratório muito grande, galera, de pessoas saindo do Oriente Médio e indo para a Europa. Então, a gente percebe um grande fluxo migratório de pessoas do Oriente Médio, do norte da África e de outras partes da Ásia e da própria Europa, né, como é o caso da parte oriental da Europa, que migra para aquela região. Então, as pessoas migram, né, vão em direção à Europa, buscando melhores condições de vida, fugindo de situações de guerra, fugindo de perseguições políticas, religiosas. Então, tem um fluxo migratório muito grande do Oriente Médio, que é o maior de todos, e também ali do norte da África. Aí rola aquelas questões que eu já mostrei para vocês, né, da crise dos refugiados. As pessoas que estão fugindo, né, dessas situações difíceis e tentam entrar na Europa através do mar Mediterrâneo, né, aquelas embarcações lotadas, cheias de pessoas tentando entrar clandestinamente na Europa, né, fugindo desesperadamente de uma situação de perseguição, de guerra e etc. Então, o maior fluxo migratório que a gente percebe hoje, né, que tenta entrar na Europa, são pessoas vindas do Oriente Médio, de uma maneira geral, tá bom? Não esquecendo que a Síria está vivendo uma guerra ali por mais de 10 anos e está longe de chegar ao seu fim. Então, a gente percebe, né, a questão migratória
muito forte, muito marcada ali dentro da Europa. Valeu, galera? Prestem atenção nesses aspectos, tá bom? Então, continuando, né? Já falei para vocês que há uma diversidade muito grande da Europa. A Europa ela não é homogênea, ela é heterogênea, tá? Tem uma diversidade étnica e linguística muito grande. Então, a gente vai perceber alguns aspectos importantes que a gente vai estudar aí, tá? Como é o caso dos bascos e o caso dos catalões. Então, sobre os conflitos étnicos, nacionalistas e separatistas. Prestem atenção. Mesmo sendo um continente que apresenta elevados índices de qualidade de vida, a Europa tem muitos problemas quanto às minorias étnicas e aos extremistas nacionalistas e aos povos que buscam o separatismo. Esses problemas não são recentes e estão diretamente vinculados à histórica alteração das fronteiras territoriais europeias, como na anexação de territórios, cujas minorias apresentam uma identidade diferenciada da predominante no país, por exemplo. Há ainda casos de minorias étnicas que não possuem um Estado e são basicamente nômades, como os ciganos, na parte oriental da Europa, os curdos, ali na Turquia e Oriente Médio, tá bom? Em outros casos, como é o exemplo da Bélgica, os países podem ser divididos entre culturas e línguas de diferentes origens. No norte belga, em uma região conhecida como Flanders, a população fala flamenco e uma derivação do holandês, enquanto no sul do país, na região da Valônia, fala-se o francês. Para complicar, no sudeste do país ainda existem os que falam apenas alemão. O eixo que mantém a Bélgica unida situa-se na capital, Bruxelas, onde se fala o flamenco e o francês. Mesmo com a busca do separatismo pelo norte, mais rico, ainda existe uma resistência da maior parte do país que preza a integração dos povos. Então, pessoal, vamos estudar aqui alguns casos específicos. O espanhol é o mais chamativo e o mais importante que eu vou cobrar para vocês, tá? Temos diversos grupos que querem se separar dentro da Europa, mas, sem sombra de dúvida, os principais são os bascos e os catalães. Percebemos, né, que o futebol espanhol acaba refletindo os conflitos políticos e econômicos. Então, a gente percebe aí, né, uma grande rivalidade, por exemplo, entre Barcelona e Real Madrid. Barcelona, que é o time da Catalunha, contra Real Madrid, que é o time da capital espanhola. Então, esses dois lugares, né, eles possuem uma rivalidade econômica, e isso acaba sendo refletido no futebol também, né? Os jogadores do Barcelona, nas entrevistas coletivas, eles não falam espanhol, eles falam catalão. Então, há um orgulho catalão muito grande ali, né? O Puyol foi um grande símbolo ali do Barcelona, para quem gosta de futebol, é claro, né? O jogador Puyol foi um grande símbolo ali do Barcelona, né? Pelo orgulho catalão, né? O Puyol é um cara de Barcelona, né? O cara da Catalunha, então ele tem um orgulho, uma vontade, né? Da independência da Catalunha muito grande. Então, vamos lá aprofundar um pouquinho, tá? Sobre a questão aí dos bascos. A região no norte da Espanha, tá? Como vocês podem ver aqui no mapa, tá no norte da Espanha, pegando um pedacinho da França. Então, uma região ali de fronteira com Espanha e França. Região do norte da Espanha, fronteira com a França. Possui uma cultura e língua própria, tá, pessoal? Buscam a emancipação da Espanha desde 1959, com tentativas de reivindicação do território via ataques terroristas pelo grupo denominado de ETA. Então, prestem atenção, né, porque o terrorismo também existe dentro da Europa, né? Há grupos terroristas dentro da Europa, como a gente vai estudar agora. O grupo ETA, na Espanha, e o grupo IRA, na Irlanda, faziam, né, atentados terroristas. A gente tende a imaginar que terrorismo é sinônimo de Oriente Médio. Cuidado, tá, pessoal?
há grupos terroristas dentro da Europa também. Então, vamos lá. O País Basco corresponde a uma região localizada no norte da Espanha, fazendo fronteira com a França, apresenta um sistema cultural e linguístico próprio, sem ligações com qualquer outros povos da Europa, sendo considerado o povo cujo idioma é o mais antigo do continente. Devido à sua peculiaridade, os bascos buscam a emancipação da Espanha, fundando, em 1959, um grupo denominado Pátria Basca Liberdade, que é o ETA. Dentro da linguagem, né, dentro do idioma basco, o ETA significa Pátria Basca Liberdade. Mesmo sendo considerado uma comunidade autônoma por anos, o ETA tentou inicialmente, por meio de atos terroristas, reivindicar o território de Navarra, a leste do País Basco, como vocês podem ver aqui no mapinha da página 70. Em 2011, o grupo anunciou o fim dos ataques armados, com o intuito de reivindicar de modo democrático e diplomático a independência do País Basco. Em 2018, foi divulgada uma carta que declarou o fim do grupo separatista. Tá bom, pessoal? Então, né, desde 2011, a gente vem percebendo que esse grupo ele vem diminuindo seus ataques terroristas, vem tentando as vias diplomáticas. Em 2018, né, ele decreta ali o seu fim, né? Então, prestem atenção, porque os bascos vão buscar a sua independência e eles estão localizados ali, né, entre França e Espanha. Agora, o caso da Catalunha, pessoal, a gente vai perceber o seguinte, tá? A Catalunha está localizada no Nordeste espanhol, como vocês podem ver aqui no mapa da página 71, tá? Localizada aqui, ó, no Nordeste espanhol, pertinho da França também, tá? Então, a Catalunha possui uma língua e cultura também própria, tem um forte e antigo desenvolvimento industrial. Por isso a gente percebe que a Espanha, né, não deixa a Catalunha se tornar independente, porque senão a Espanha teria uma significativa perda econômica, né, já que é uma das regiões mais ricas ali do seu território. Então, a Catalunha representa mais ou menos 20% do PIB espanhol, enquanto que a capital Madrid, né, representa ali entre 18% e 19% do PIB espanhol. Então, a Catalunha consegue até ser mais rica que a capital Madrid, né? Então, isso vai ter uma rivalidade muito grande, porque são duas regiões industriais muito fortes, de grande desenvolvimento econômico, tá? E o futebol, ele reflete exatamente, né, esses conflitos políticos e sociais que a gente percebe ali na região. Então, são as duas regiões mais ricas do país, que têm rivalidades políticas, e também essa rivalidade ela é refletida no futebol, né? Real Madrid e Barcelona é um dos maiores clássicos aí do mundo, né? O jogo, ele pega fogo, né? No dia de Barcelona e Real Madrid. O time da Catalunha contra o time da capital Madrid. A Catalunha tem uma diferença em relação aos bascos. É uma região com desenvolvimento econômico e industrial muito antigo, possuindo elevadas concentrações de capitais. Em 2016, a Catalunha representava 19% do PIB espanhol, o que significava que ela competia diretamente com a capital Madrid, que representava, em 2016, 18,9%, né, pelo posto de região mais rica do país. Desde sua industrialização, a população catalã tem buscado maior autonomia, tentando inclusive separar-se e formar um país cujo núcleo seria a cidade de Barcelona. Vale lembrar que a Catalunha e Madrid são considerados dois dos principais centros econômicos espanhóis e o separatismo poderia enfraquecer economicamente a Espanha, tá? Então, aqui na página 71, né, ele vem representando exatamente como o futebol, né, reflete essa questão dos separatismos na Espanha, os bascos e os catalães, tá? Então, vocês percebem que tem lá, né,
o Barcelona e o Atlético Clube. Depois dê uma lidinha na página 71. Valeu? Para finalizar também, pessoal, temos aí o caso da Irlanda, tá? A Irlanda também é muito dividida entre a parte norte e a parte sul. Percebemos que há um conflito ali, né, entre protestantes e católicos, pessoas pró-Reino Unido e pessoas que buscam a independência do Reino Unido. Então, vamos entender essa questão da Irlanda, tá? A ilha da Irlanda é subdividida em duas partes. A ilha do norte, Ulster, como vocês podem ver aqui no mapinha, que é a parte do Reino Unido e tem a maioria populacional protestante. E a República da Irlanda, Eire, como vocês podem ver aqui no mapinha, independente do Reino Unido e de maioria católica. Na Irlanda do Norte, a minoria católica, aproximadamente 40% da população norte-irlandesa, buscou por anos a independência de Ulster do Reino Unido, mas sem sucesso. Então, a gente tende a pensar também, né, que o fundamentalismo religioso é uma coisa que só existe no Oriente Médio, né? O extremismo religioso é uma coisa dos islâmicos, dos muçulmanos. Cuidado, tá, pessoal? Isso existe também dentro da religião católica, tá? O extremismo, o fundamentalismo. Então, há um conflito muito grande entre católicos e protestantes na Irlanda, tá bom? Os católicos sempre buscando a emancipação do Reino Unido, já que o Reino Unido, né, acaba dominando algumas parcelas do território da Irlanda, como foi falado, tá bom? Então, continuando. Em 1919, buscando a eliminação do preconceito religioso entre protestantes e católicos e a emancipação de Ulster, radicais irlandeses do norte criaram o Exército Republicano Irlandês, o grupo denominado IRA, que também, né, fazia ataques terroristas. Que no inglês, que é uma sigla em inglês, né, que passou a entrar em conflito direto por meio de ataques terroristas com o Reino Unido. Mesmo sem sucesso e com o avanço das representações políticas pacifistas, como as do partido de Sinn Féin, o IRA iniciou na década de 90 negociações com o Reino Unido, criando em 98 um acordo que garantiria maior autonomia de Ulster, a parte norte da ilha. Nos anos 2000, foi realizada uma campanha de desarmamento sem sucesso. O IRA abriu mão de suas ações violentas. E aí, pessoal, aqui, né, ele vem mais uma vez reforçando com vocês a questão da migração, tá? Então, não se esqueçam que a Europa, né, vem recebendo um contingente populacional muito grande de pessoas vindo do Oriente Médio, tá? Aqui tem uma questãozinha que eu já falei com vocês também, né? Apesar dos níveis de xenofobia serem muito elevados, há países dentro da Europa que são mais abertos, né? Como a Alemanha e a França. Então, essa questãozinha aqui que eu já realizei com vocês, ela vai falar exatamente disso, né? Se vocês repararem, a seleção francesa tem uma diversidade cultural muito grande, né? Tem pessoas vindo da África, do Oriente Médio, de outras partes da Europa também, tá? E isso ficou muito claro, né? Na seleção francesa de 2018. Um grande número de pessoas vindo ali, né? De antigas colônias francesas na África. Então, tem muito argelino, por exemplo, né? Na seleção francesa. Na seleção alemã, né, muita gente da Turquia, do leste europeu, da África também, tá? O Ozil, ele é turco. Então, prestem atenção nesses aspectos, tá? Porque a Europa vai atrair população do mundo todo. Os níveis de xenofobia são elevados, tá? A Europa necessita de mão de obra qualificada e a maioria dos imigrantes que chegam lá são mão de obra não qualificada. Não se esqueçam desses aspectos, né, entre Europa ocidental e oriental. A ocidental vai apresentar sempre melhores indicadores, PIB mais alto, IDH mais alto, industrialização mais elevada, comércio mais ativo, tá bom?
Não se esqueçam desses aspectos. Os separatismos, né? O caso dos bascos e catalães, grupos culturais ali dentro da Espanha, né, que buscam a emancipação de seus territórios, desejam a criação de um país próprio, tá? Já que eles possuem língua e cultura própria. E não esquecendo que a Catalunha é uma região extremamente rica. Então, isso tem um peso muito grande, né, para a Espanha. Valeu, pessoal. Não se esqueçam, né, das reduzidas natalidades e fecundidades da Europa. O custo de vida é muito elevado, né, no ambiente urbano europeu. A mulher no mercado de trabalho, os métodos contraceptivos, a expectativa de vida é alta, predomínio de população adulta e idosa, ou seja, as pessoas, né, vivem bastante na Europa. Então, as pessoas têm um acesso a saneamento básico melhor, a saúde melhor também. Se vocês repararem, né, os países europeus mais afetados pela Covid foram os países de população extremamente idosa, né, como o caso da Itália, da Espanha. Então, fiquem ligados nesses aspectos, tá bom? Miguel tá falando aqui, ó. Miguel que é boleiro, futebol. Muitas seleções têm pessoas que não nasceram num país, só que foram naturalizadas. Exatamente, Miguel. É o caso, né, de muitos jogadores da França e da Espanha. Da Espanha não, desculpa. Da França e da Alemanha, tá? Mas num aspecto geral, a gente percebe que é muito comum as seleções europeias, né, terem jogadores naturalizados. Tem jogadores brasileiros naturalizados, como é o caso lá do Pepe, né, em Portugal. O Deco, né, ele era da Espanha, ele era naturalizado da Espanha também. Isso aí, Miguel. Espanha também. O Deco era da Espanha, né, ele era naturalizado na Espanha. Então, ele jogava pela seleção espanhola durante muito tempo, né. Então, o futebol ele acaba refletindo bastante esses aspectos sociais da Europa, né. O futebol ele também mostra ali o lado da xenofobia muito grande, né. Eu sempre dou o exemplo do caso do jogador Daniel Alves, Diego Costa na Espanha também, Miguel, bem lembrado, estava esquecendo dele. Era ele que eu queria lembrar, na verdade. Eu falei do Pepe em Portugal, mas era ele que eu queria lembrar, né. Clara, para estudar para a prova, você tem que ler a apostila e relembrar tudo aquilo que eu mostrei para vocês durante as videoaulas, tá? Dá uma olhadinha lá nas correções dos exercícios no YouTube. Eu sempre peço que vocês tenham um caderno aberto durante as minhas videoaulas para fazerem anotações. Então, leiam suas anotações, leiam a apostila, tá? E lembrem e revejam todos os vídeos postados por nós da escola no YouTube e aqui no Vimeo, tá bom? Então, pessoal, capítulo 9 e 10 não está difícil, tá? Todos os aspectos que vão cair na prova eu trabalhei aqui na aula de hoje, tá? Então, não se preocupem, não está difícil. O ensino médio já fez prova, o pessoal foi super bem, tá? O nível da prova tá bem aquilo o que eu estou trabalhando com vocês. Não tem pegadinha, não se preocupem, tá? Tá uma coisa bem tranquila, mas tem que estudar, tá bom? Então, pessoal, vamos fazer aqueles minutos finais de chamada, né, que eu sempre faço com vocês. E aí temos nossa aula de hoje finalizada. Tá bom? Vamos fazer a chamada, eu vou anotar o nome de vocês e aí acabamos. Tamo junto, Caio, tamo junto, Júlia. Tamo junto, Miguel, que participou maneiro hoje. Quando o assunto é futebol, o Miguel se amarra, né? Como é que o Miguel tá vivendo sem Flamengo? Eu fico me imaginando. Vários jogadores, ó, estão indo embora, hein, Miguel? O lance agora é campeonato no videogame. Então vamos lá, pessoal. Chamada.
Oi, tô dando aula. Tô dando aula. Tô dando aula. Tá bom. Então é isso, pessoal. Acho que já deu tempo de todo mundo, né? Escrever o seu nome ali, tá bom? Só escrever o nome do Rafael aqui. Rafael Assis. Então é isso, pessoal. Forte abraço, tá bom? Até uma próxima. Já anotei o nome de vocês aqui. Pedro Caetano. Então é isso. Tamo junto. Até uma próxima.